Olá, bem-vindo novamente ao programa Fala Jurídica. Hoje nós estamos entrevistando ao advogado Hélio Haas, pessoa que tem uma experiência muito grande em marcas e patentes, atua há mais de uma década no nosso mercado, que vai nos falar e vai nos trazer algum conhecimento sobre hoje marcas e principalmente inventos e inventores da nossa comunidade. Doutor, olá. Seja bem-vindo novamente ao meu programa. E semana retrasada e semana passada nós estávamos conversando sobre a questão das marcas e me passou despercebido quando eu cheguei em casa de que existindo marca tem nome, né? E nosso programa é um meio jurídico, né? O advogado pode registrar o seu nome, vou dar um exemplo, Paulo Liberato. Eu posso registrar esse meu nome em carga jurídica como advogado? O que eu posso fazer com relação ao meu nome? Eu estou indo como advogado e até como médico, ou como dentista, ou mesmo como um profissional liberal. Ele pode registrar seu nome? Em relação ao advogado em particular, sempre a preocupação de observar as prescrições do Código de Ética. Então, em relação ao nome que vai ser registrado, sim, a sociedade de advogados pode registrar. Existe essa possibilidade e assegura aquele uso deste elemento característico da sociedade. Em relação a profissionais liberais, médicos, a situação é idêntica, observando sempre eventual restrição ou ressalva quanto a código de ética de cada categoria, de cada classe. Mas é possível, sim. E isso o senhor vê na condição de profissional, o senhor vê como uma garantia também jurídica? Vamos dar um exemplo médico, né? Um neurologista e bota o seu consultório e detém um nome muito elevado em nossa comunidade. Se ele quiser registrar, vamos dar um exemplo, o nome aí, Luiz Carlos, Neurologia. E com o tempo, isso também lhe garante, digamos assim, uma garantia jurídica de que o outro neurologista não vai usar esse nome? Eu entendo na marca a proteção absoluta, porque o registro, uma vez concedido, ele é no âmbito do território onde foi depositada a marca. No Brasil, então, abrange qualquer situação similar para o segmento de negócios ou atividade de forma exclusiva. Então, o caráter exclusivo é que vai gerar esta proteção. E aí, no caso de um consultório médico, onde o renome se fez por conta deste trabalho ao longo dos anos, desse profissional, ele vai ter essa proteção em caráter absoluto, impedindo que terceiros usem devidamente para se valer deste renome, desta fama, enfim, do sucesso alcançado. Isso aí, na verdade, procurando o senhor, um outro advogado que atue nessa área, o senhor acha que o profissional estaria bem garantido isso aí? Aí há que ter certo cuidado, porque o INPI ele tem procedimentos próprios e existem várias situações de caráter administrativo, procedimentos administrativos, intervenções administrativas, incidentes processuais, ou seja, no curso de um pedido de registro pode acontecer uma série de coisas. Então há que ter esse conhecimento da técnica para bem desenvolver esse trabalho junto ao INPI. Então é necessário ter um bom profissional. Doutor, primeiro modo nós falamos sobre marcas e vamos falar agora sobre inventos, inventores e suas patentes. E eu conheci há muito tempo aqui em Lajeado um inventor chamado Cantu, né? Se não me falha a memória, eu era muito jovem, ele inventou a menor pistola do exército do mundo, ele inventou. Era uma pistola eficaz, né? Eu não sei que cargas d'água deu, mas esse senhor sempre quis fazer, eu acho que até registrou, nunca conseguiu essa efetividade. Mas o que me chama, e a razão da minha pergunta é a razão dessa pessoa, que até esses dias eu vi. Existem muitos inventores na Alta Aquaria? Muitos inventores. Conheci também o Cantu e essa pistola que ele inventou, que cabia discretamente escondida dentro da palma da mão. Mas por ser objeto de restrição e relacionado à segurança nacional, certamente encontrou óbice por conta disto. Aí é uma questão um pouco diferente, que existem também as restrições legais para determinados tipos de inventos. A nossa cidade, ou a nossa região, eu diria, ela tem uma profusão de inventores fantástica. E os inventos, e isso é o mais interessante, a peculiaridade, eles partem das necessidades do cotidiano. Um pedreiro que tem uma dificuldade em relação ao desenvolvimento de uma obra,
acaba inventando uma ferramenta que depois se presta para essa atividade e acresce qualidade na construção Isso civil. já aconteceu, é verdade? Esse é um exemplo. Sim, não, nós temos essa situação. Ele inventou uma ferramenta. Isso. O senhor pode nos dizer, se não tiver sob segredo, que tipo de... Na verdade era um amarrador para ferragem. Ele fazia a amarra de uma forma diferenciada e meio, vamos dizer assim, automática de ferragem. Uma ferramenta nova, interessante, que ele procura, então, prospectar para depois desenvolver. Mas a profusão, é o que eu dizia antes, de inventores na nossa região é muito grande. Muitas vezes o próprio inventor, e aí é uma questão relevante, ele tem a ideia, e a ideia por si só não se pode patentear, porque ela precisa se transformar num bem tangível. E em cima disso vai projeto, vão testes, enfim, vão protótipos que são criados. Então o inventor nos traz, às vezes, a dificuldade que ele tem. Ele tem a ideia e precisa alguém que transforme a ideia no objeto que ele idealiza. Então, para isso também nós temos contatos com pessoal da área de engenharia mecânica, e que já tem experiência em desenvolvimento de inventos também. Então ele quase que terceiriza a invenção e disso surge uma parceria bem interessante também, propiciando que aquele invento que ele concebeu mentalmente, ele imaginou alguma coisa, ele consiga transformar isso num objeto e que esse objeto depois possa ser de utilidade e principalmente ele vai auferir com isto ao longo dos anos da concessão então da carta patente, os resultados disso, podendo, à semelhança da marca, negociar essa patente, vender, licenciar, enfim. Aí tem uma série de situações que são possíveis. Eu fiz essa pergunta a nível de invenção, né? Porque eu até uma vez, quando jovem, te inventa, eu tentei registrar e registrei. Mas é coisa de jovem acadêmico, né? Mas agora o que me surtiu a curiosidade foi nesse sentido. Aqui já tem muitos inventores. E em que ramo, mais ou menos, eles se concentram? No ramo agropecuário, industrial? Só para tipo de curiosidade, onde é que se concentra mais os inventores? Olha, são segmentos mais variados, é incrível isso aí. Em cada segmento florescem inventores. Então nós temos o segmento da indústria de plásticos e embalagens, desenvolvimento de novas embalagens para produtos, muitas vezes uma simples tampa que melhore a qualidade de aplicação de um determinado produto. Então os inventos não são às vezes grandiosos em termos de sua projeção, mas eles trazem em si um benefício muito grande em relação ao que já existia. E aí tem-se nisso um melhoramento. E esse melhoramento, diferente da patente de invenção, também é protegido. Apenas para diferenciar, a patente de invenção ela implica em uma novidade absoluta, além do caráter de originalidade. E aí sim a aplicação industrial deste objeto. Já o modelo de utilidade, ele parte do princípio de algo que já existia e faz nisto um melhoramento que, claro, também tem que atender essas propostas da originalidade, da inventividade no objeto. Então nós temos dois modos. Nós temos a invenção, que vai dar o seu registro com a sua garantia de inventor, e o modelo, que eu entendi assim, é o que já existe, se dá um aperfeiçoamento. Seria isso aí? Está correto. Um exemplo bem simples, apenas para captar. Em dado momento, Graham Bell inventou o telefone. Então, nisto nós tínhamos até então um aparelho que não existia. A invenção do telefone foi um marco para a época. Embora na época achassem que aquilo era um absurdo que jamais seria realmente desenvolvido ou teria sucesso. Hoje o telefone está em tudo, mas ele veio com modificações. Essas modificações no aparelho, elas se caracterizam como melhoramentos. Por exemplo, antigamente, os primeiros telefones que a gente recorda eram discados. Então, alguns mais modernos, ou anos depois, com o sistema de tecla. E aí foram evoluindo. Essas diferenças são melhoramentos que também podem ser protegidos. Em relação ao aparelho, aproveito para fazer uma terceira distinção no segmento da patente, que é o desenho industrial. Vamos aproveitar o exemplo do telefone. O telefone ele tem vários formatos diferentes. Então nós temos tudo que é tipo de formato para telefone.
e assim para outros elementos plásticos, objetos. Estes formatos diferentes eles podem ser protegidos como um desenho industrial. E isso serve para qualquer objeto, desde uma embalagem de um refrigerante a uma carroceria de um veículo. Ou seja, se nesse momento nós pegarmos e fizermos um invólucro diferente aqui para a Fruc e totalmente diferente, isso é um desenho ou é uma invenção a partir disso aqui? Se ele tiver uma funcionalidade, vamos imaginar aqui uma tampa que tem uma funcionalidade diferenciada, que nós, por um toque, a tampa abra e nós possamos nos servir sem, por exemplo, ficar desenroscando. Isso já existe em embalagens, às vezes, de outros produtos. Eu vou só ilustrar, me veio à mente assim, vamos dar o exemplo que a Fruc faça o nome dela em aquela letra para cego, né? Em alto relevo, em braille. Isso ela pode patentear como marca, como evento ou como desenho? Não, nesse caso eu entendo que não, porque seria algo de uso comum, de acesso a todos. Certo, então essas isso aí... questões têm a sua restrição e certo. não são invenções. Mas se eu inventar uma tampa diferente, vai para desenho industrial. A tampa diferente seria um desenho industrial. A tampa com uma funcionalidade própria, ela poderia, e aí teria que analisar caso a caso, ser caracterizada como um invento. Por quê? Porque não existe aquela tampa, ela é completamente diferente, ela traz em si um benefício no momento que for servir o produto ou abrir este refrigerante. Isso, na verdade, vai depender do profissional. Digamos, eu sou uma pessoa leiga, eu vou levar, tu que vai discernir isso aí. Porque pro leigo vai ficar difícil isso aí, né? Exatamente. Isso se faz muito, esse tipo de análise prévia em relação àquilo que se pretende ou que o inventor às vezes idealiza, imaginando que é um invento e nem sempre é. Ou ele idealiza imaginando que não exista e já existe. Então esses cuidados sim são fundamentais. Nada é feito sem antes uma consulta prévia, um exame aprofundado, porque afinal nisso nós temos toda a expectativa de quem criou e nós temos que respeitar isto, porque a pessoa não copiou, ela realmente idealizou. Mas às vezes ocorre de existirem coincidências criativas. Isto não é muito incomum. Então, observando esse tipo de aspecto, esse tipo de situação, tem-se todo o cuidado nessa análise para evitar frustrar também uma expectativa e principalmente o investimento. Né? Dr. Haas, uma pergunta que eu vejo assim, por exemplo, um marceneiro, né, que a título de curiosidade faz um armário, né, bonito, padrão para uma loja. E daí chega um outro comerciante e vê igualmente aquele armário. Ele copia igual. Pode aquela pessoa que fez aquele armário fazer um desenho industrial daquele projeto? Existe isso? É possível, sim. E fazendo esse desenho desse layout, um armário muito bonito, ele faz não é a patente, é registro. Aí nós teríamos o registro de um desenho industrial. Desenho industrial. Então, e o registro, a propósito, ele é concedido de forma bastante rápida. Não é moroso como normalmente são patentes ou modelos de utilidade, porque ele recebe uma análise apenas superficial do INPI. O INPI acredita no depositante, entende que ele está depositando um registro, fazendo o pedido de um registro que é inédito em relação àquele design desenvolvido, e ao longo de 6 ou 8 meses concede o registro.